Bem-vindos. Estavam ouvindo aí o louvor? Boa tarde. Boa tarde, Ronizele. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, pastor Boa tarde. Boa tarde, professora Noemi, Silvia, Ronizele. Estava ouvindo a música assim aqui, bonita. Poder do Amor. Muito bem. Que bom, né, que estamos aqui para mais um estudo. E eu gostaria de compartilhar mais uma música que é para a gente começar aqui o nosso estudo. Uma música que fala a ver aqui com o tema que a gente vai estudar hoje. Deixa eu voltar aqui. Fala sobre perdão, né? É uma música que fala sobre perdão. É uma música que não é tão cantada, mas ela meu coração, te entrego a vida, Jesus. Me aceita agora, Senhor, pois quero habitar em tua luz. Eu quero mostrar teu amor que um dia alcançou o meu viver. Erguer minha voz em louvor pra te adorar com todo o meu ser. Não há outro igual. Amém, louvado seja Deus por isso, né, pelo perdão que Ele concede a cada um de nós. Hoje eu gostaria de desafiar uma de vocês duas a fazer a oração para nós começarmos o nosso estudo. Eu vou desafiar para ver a mão levantando, tá? Quem gostaria de orar para a gente nessa tarde, para começar o estudo hoje? Vamos ver quem vai ser mais rápida.
Então, eu, tipo assim, A eu não Silvia, gosto muito. a Silvia deixou. Eu, Fala, Ronizane. assim, eu não gosto muito, assim, de orar, assim, assim, para as pessoas ouvirem, porque eu acho assim, que eu não rezo assim bonito com vocês, mas assim, eu acho que Deus me ouve, né? Mesmo assim, na minha Você Eu oração, vou fechar o mesmo. olho, Ronizela. Eu vou fechar o olho para não ver, tá? Pode- pode ser. Olha, Ronizete, Deus, ele não se preocupa com as palavras que nós usamos. Ele se preocupa de onde elas vêm. Então, elas só precisam vir do nosso coração, tá bom? Então, é uma Verdade. oração simples em pedindo a Deus que esteja presente nesse estudo, tá bom? Não se preocupe com as outras Vou coisas, fazer então, tá? posso? Pode, então vamos orar. Então vamos fechar nossos olhos para agradecer por mais um encontro aqui, junto com essas pessoas maravilhosas que Deus colocou em nossas vidas. Amém. Quero te agradecer pela nossa família, pela nossa saúde, né? Te agradecer pela nossa vida Amém. e que podemos ter um lindo encontro. Amém. E desde já agradeço pela tua palavra Amém. e que cada dia possamos aprender cada vez mais. Amém. Amém. Muito bem, parabéns, Ronizete. Viu como é fácil orar? A gente já estudou sobre a oração, é a coisa mais simples do mundo, né? Mas, tipo assim, sei lá, como eu já falei, né, pra vocês, eu, sei lá, não gostava muito de falar assim, porque, não sei, parece que eu ri de mim, sabe? Sei lá. Mas eu prometo que eu vou interagir mais, assim. Amém, amém. Cada decisão o Senhor vai atuando. Muito bem, o estudo de hoje, ele vem falando sobre perdão. A Bíblia ensina sobre perdão. E algum dia, um discípulo falou assim para Jesus, ele era meio impetuoso, ele era meio temperamental e ele estava meio chateado com algumas coisas. Ele achava assim, já perdoei o suficiente, agora também não quero mais saber. E ele chegou para perguntar para Jesus quantas vezes ele tinha que perdoar alguém que aborrecesse ele, que chateasse ele. E aí Jesus foi e falou que ele tinha que perdoar muitas vezes. E esse muitas foi representado pelo número da perfeição e uma multiplicação ainda, 70 vezes 7. Né? Tem um resultado exato, mas que na nossa vida espiritual significa que nós precisamos perdoar quantas vezes forem necessárias. E o mais interessante é que, quando se fala de perdão, eu mereço o perdão, mas em contrapartida tem um outro sentimento que vem acompanhado desse pedido de perdão. É o sentimento de culpa. Você já se sentiu culpado por alguma coisa? Você já se sentiu culpada por alguma coisa que você ficou decepcionada com você mesmo, você ficou assim mal, você ficou arrasada e você própria não conseguia se livrar desse sentimento de culpa? Eu já passei por essa experiência. Vocês já passaram por essa experiência? Sim, também. Eu acho que é uma experiência que não é agradável, né? Mas ela acompanha o ser humano, né? Ela nos acompanha. Então, é muito difícil nós nos livrarmos do sentimento de culpa. E é muito comum, né, a gente se sentir culpado por algo. Poxa, meu filho caiu, eu podia ter evitado. Aí você se sente culpado por ter deixado aquilo acontecer. Você decepcionou alguém, poxa vida, eu poderia ter feito isso para causar essa decepção. E assim são N as maneiras que nós podemos causar algo, provocar algo e acabarmos nos sentindo assim. E existe algo que faz com que a gente se sinta assim. E esse algo se chama pecado. O pecado faz com que eu e você se sinta culpado por algo. De Adão e Eva, desde o Éden, né? Quando Adão viu a situação de Eva, que Eva pecou, comeu o fruto que não era para comer,
ele já se sentiu culpado. Por que que eu deixei ela sozinha? Por que que eu não levei ela comigo? Né? Então, ele já começa a se sentir culpado aí. Eva começa a se sentir culpada. Por que que eu fui dar ouvido para a serpente? E assim, esse sentimento, ele vem nos acompanhando desde a criação. Mas o mais interessante é que só existe uma saída. Só uma saída para nós nos libertarmos desse sentimento de culpa, porque a culpa ela está junto com a ação do pecado, precisa de perdão, e somente Deus pode nos dar o perdão. Então, se nós não formos até Ele, nós vamos continuar carregando esse sentimento de culpa, ok? Então, esse é o assunto que nós vamos discorrer hoje. Eu quero dar boas-vindas à minha querida amiga, professora Cleide. Seja bem-vinda, professora Cleide. Nós estamos aqui na nossa sala de estudos bíblicos. Tá, professora Cleide? Estamos aqui com a nossa amiga Ronizele, a nossa amiga Silvia e o pastor Daniel Carvalho, tá bom? Boa tarde, professora. Tudo bom? Muito bem. Boa tarde, seja bem-vinda. Pois é, então agora nós vamos dar início às primeiras perguntas, né, que temos para hoje sobre perdão. Então a primeira pergunta diz: qual a condição para que eu possa receber perdão? Lucas 18, 10 a 14. Então, no livro de Lucas, no capítulo 18, de 10 a 14. Professora Cleide, eu enviei o link para os nossos amigos lá, né? Com a esperança. Não sei se você deu algum toque dizendo para eles. Tá? Se você puder dar um toque dizendo, olha, a gente já está no estudo, tá? Se eles quiserem entrar, seria legal. Opa, desculpa aqui, gente. Encontraram? Sim. Ok. Então, vamos ouvir a leitura com a Silvia, a leitura do verso com a Silvia. Vai lá, Silvia, começa aí com essa leitura, por favor. Eu já retorno. Lucas 18, do 10 ao 14. Isso aí, Silvia. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito boa essa história, né? Obrigado, Silvia, pela leitura. Essa história contrasta 2 tipos de comportamentos. A pergunta da lição de hoje, a primeira pergunta é: qual a condição para receber o perdão? Aí nós temos 2 tipos de comportamento. Um deles, a Bíblia chama o nome de um deles de fariseu. Fariseu era um líder religioso. Imagina hoje um pastor, é um líder religioso. Um fariseu, nos dias de Jesus, ele era também um líder religioso de muita importância. E esse fariseu estava orando. As pessoas ouviam o que ele falava, porque geralmente os fariseus oravam em voz alta para aparecer, para que eles fossem ouvidos mesmo. E a oração dele é: Senhor, obrigado pela minha vida, porque o Senhor me dá muitas coisas e porque eu não sou miserável. E ele aponta para o lado assim, igual esse pecador miserável aqui, que, coitado, não dá nem para dizer muita coisa a respeito dele. Então, nessa oração,
nós vemos claramente que o fariseu se exalta. Entendeu? Ele agradece, entre aspas, obrigado, mas ele se exalta. Eu não sou como aquele. Por outro lado, o publicano, quem era o publicano? Publicano era uma função que não era muito louvável. Para você entender, publicano era uma pessoa, ele era um judeu, mas ele trabalhava a serviço dos romanos. Ele era cobrador de impostos. Então, ele era um judeu. Chegava na casa do outro judeu e falava, paga o imposto para o Império Romano. Então, os judeus, eles não gostavam dos publicanos. Porque para eles, a função de cobrar impostos em nome do Império Romano era uma afronta. Então, esse homem que ele chama de publicano, ele se sentia o pior dos pecadores, porque o povo já não gostava dele, então ele achava que não tinha solução para ele. A oração dele é assim, Senhor, eu não quero nem olhar para ti. Eu estou tão assim, eu estou me sentindo tão mal, eu me sinto tão humilhado, eu reconheço a minha condição que eu não consigo nem olhar para o céu. Mas, por favor, tem misericórdia de mim. Jesus pega essa ilustração e fala, tá vendo a oração dos dois? Posso dizer para vocês que o publicano, que se humilhou, ele saiu mais exaltado do que esse fariseu, que só quis se enaltecer. Dito isso, a condição bíblica para nós recebermos o perdão é o arrependimento e a humilhação. Nós temos que reconhecer quem nós somos e nós temos que nos humilhar diante do Senhor e então nos arrepender daquilo que a gente comete. Se a gente ficar só dizendo, não foi culpa minha, é porque foi o fulano de tal que foi o culpado, eu sou até uma pessoa boa, eu não faço isso, não faço aquilo. Se quisermos nos justificar, dificilmente nós receberemos o perdão que é gratuito de Deus, mas que requer reconhecimento e humilhação de coração. Ficou claro, meninas? Muito bem, pastor, muito obrigada, é isso mesmo. Na segunda pergunta, fala que sentimento profundo é indispensável quando se trata de perdão. Qual o sentimento? Atos 2, 38. Logo do ladinho, né? Atos 2, 38. Vamos ouvir a leitura com a Monizela. Então, Atos 2, 38, verso 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Ronizele. Esse verso de Atos 2, 38 fala sobre esse sentimento que eu mencionei ainda há pouco, que é o arrependimento. Eu quero fazer uma perguntinha para vocês antes de passar para o comentário seguinte. Você acha que tem diferença entre arrependimento e remorso? Obrigado, professora Noemi, tinha fugido da palavra. Vocês acham que tem diferença entre arrependimento e remorso? O que é que vocês acham? O que você acha, Silvia? O que você acha, Ronizele? Se tem diferença? Isso, você acha que tem diferença? Você acha que tem diferença, Silvia? O microfone está desligado, viu, Silvia? Pode falar, Ronizele. Eu acho que tem sim diferença. Qual seria a diferença entre arrependimento e remorso? O que é um arrependimento e o que é um remorso? Na tua concepção, no entendimento limitado de vocês duas, vocês três, caso a professora Cleide também queira contribuir, como nós poderíamos classificar arrependimento e remorso? Ou se é tudo a mesma coisa? Arrependimento, né? E depois de se arrepender, cara, a gente ia ficar assim, mais tranquilo, né?
se for um arrependimento assim, verdadeiro, né? Acho que a gente vai ficar mais tranquilo e tal. Obrigado, Ronizete. Muita gente fala assim, rapaz, eu fiz aquilo, assim, fiz meio sem pensar, depois me deu um remorso, assim, uma coisa ruim. Eu fiquei pensando, mas já passou. E aí segue a vida. A Ronizete falou de algo interessante. Seja bem-vindo, Dai, prazer tê-la conosco. Bem-vinda, Dai. Saudade de você já. Então, a Ronizete falou algo interessante. O arrependimento, ele tem que ver com algo que é sinceridade. O remorso pode ser associado a simplesmente uma preocupação com as consequências ou com a culpa. Quando eu era garoto, geralmente, quando minha mãe dizia para eu não ir para um lugar que eu ia, eu não ficava arrependido, não. Ficava com remorso, ou seja, com medo da surra. Com medo de apanhar, com medo de apanhar. Eu digo assim, estão me ouvindo aí? Então, né? Você não está ouvindo, problemas de internet. Eu digo assim, que remorso é coisa de momento. Arrependimento é mudança de vida. Muito boa a sua colocação. Perfeito. Então, o que é que a Bíblia está nos dizendo em Atos 2? Que Deus espera, não que a gente sinta remorso. Ai, meu Deus, eu menti. E se ela descobrir? Ai, se eu for pego na mentira? Meu Pai do céu, me livra dessa. Isso é remorso. Você está preocupado só com as consequências. No dia seguinte, você vai fazer a mesma coisa. O arrependimento, ele é um sentimento de tristeza, porque você sabe que aquela atitude machucou o coração de Deus. Então, o que é que Deus espera da nossa parte? Um arrependimento verdadeiro. Quando você ora, pede, você chora às vezes, e você sente que magoou a Deus, então esse sentimento é um arrependimento sincero, e como consequência, nós vamos receber perfeitamente o perdão de Deus. Então, para receber o perdão, nós temos que nos arrepender dos nossos erros. Amém, muito bem. Parabéns aí pelas contribuições. Na terceira pergunta, nós temos: que se deve fazer com os pecados? O que a gente pode fazer uma vez que a gente erra, né? Salmo 32, verso 5. Senhora Cleide, gostaria de ler para a gente? Pronto, achei. Salmo 32, verso 5, né? Isso. Então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Amém. Só o 5. Só o 5, professora Cleide. Muito obrigado, viu? Então, o capítulo 32, o verso 5 de Salmos, ele acrescenta um novo elemento. A professora Cleide leu: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Então, se fôssemos aqui fazer um processo, vamos chamar processo do perdão, o que seria? Eu preciso reconhecer o meu pecado. Então, nós lemos ainda há pouco aqui: arrependei-vos, e cada um de nós. Então, eu me arrependo, eu tenho consciência daquilo que eu fiz, que foi algo ruim. E eu confesso a Deus aquilo que eu fiz. Em termos práticos, como seria? Vamos imaginar que eu não deveria fazer, mas eu menti a respeito de alguém. Então, eu cheguei para outra pessoa e falei assim: fulano de tal, ele é assim, assim, ele fez isso, você nem sabe, eu inventei uma história. Mas aí eu senti que aquilo não foi bom, não agradou a Deus, eu não deveria ter feito isso porque é um erro. Então, aquilo me fez muito mal e eu fiquei triste porque eu sei que desagradou o coração de Deus. Isso é me arrepender. Agora, o que seria confessar? Eu vou a Deus em oração e digo: Senhor, eu estou aqui para dizer ao Senhor que eu inventei uma história, eu menti a respeito da fulana, e eu estou muito mal em relação a isso, eu quero pedir o teu perdão.
Então, confessar é um outro elemento importante, que diz a Bíblia, necessário para que recebamos o perdão. Aí você pode perguntar, mas por que a gente tem que confessar para Deus se Ele já sabe tudo o que acontece? O que é que você acha? Por que a gente deveria falar para Deus, ou seja, confessar? Deus não conhece todas as coisas, Ele não viu você fazendo, Ele não conhece toda a sua vida. Então, por que eu preciso confessar? Acho que Ele quer ouvir de nós, né? De nós mesmos. Interessante. O que você acha, Silvia? Por que eu preciso... Por que a Bíblia fala para eu confessar? Não estaria bom só se arrepender e ficar tudo quietinho, tudo tranquilo? Por que a Bíblia diz que eu tenho que confessar? O que é que vocês acham? Eu acho a mesma coisa que a Ronizete. Ele quer ouvir de nós. E tem que vir bem do coração mesmo. E com arrependimento, né? Com aquela sensação de eu errei, Senhor, mas eu não quero mais fazer isso. Muito bem, Silvia. Exatamente esse é o motivo. Quando a gente confessa, não é para informar a Deus. Sim, Senhor, tu não estava sabendo, mas eu não quero que tu saiba pela boca de outros. Eu quero te dizer aqui em primeira mão. Não é esse o propósito, porque Deus conhece todas as coisas. É que o ato de confessar, ele mais uma vez me faz refletir naquela atitude ruim. Se você é pai, peça para o seu filho narrar um acontecimento. Filho, então me conta, como é que foi isso? É porque muitas vezes ele vai narrar e vai chorar. Porque o fato de contar essa história ou recontar essa história faz com que ele reviva aquilo que aconteceu e perceba que foi algo ruim e faça uma autorreflexão. Então, no contexto espiritual é a mesma coisa. Deus já conhece, mas ao contarmos, a gente vai relembrar aquele episódio e vai mais uma vez refletir sobre ele e determinar no nosso coração que não foi algo bom e por isso tão necessário o perdão de Deus. Um outro aspecto é porque Deus quer conversar conosco. Então, o ato de falar com ele é como alguém que confia nele e está compartilhando algo para ele. Gostaria de fazer Quer falar? uma pergunta rapidinho. Será que, assim, Deus atende se a gente pedir assim, meu Deus, perdoe os pecados do meu esposo, ou da minha esposa, ou dos meus filhos? Boa pergunta. Pedindo em favor de alguém. Você fez uma ótima pergunta, Ronizete. Muito boa. Vamos lá. Biblicamente, Deus atende o mundo inteiro, Deus atende um país inteiro, Deus atende uma cidade inteira e uma família inteira. Mas a obra que ele faz, ela é individual. Ela é uma obra individual em cada coração. E eu explico por quê. De acordo com a Bíblia, Jesus, nós já estudamos aqui em outras lições, Jesus morreu e a salvação foi estendida para todas as pessoas. Mas só pode ser salvo aquele que aceita. E essa decisão de aceitar ou rejeitar, ela não é uma decisão coletiva, ela é uma decisão individual. Por isso, embora eu possa orar e deva orar em favor do meu filho, meu esposo, por exemplo, eu digo assim, Senhor, protege o meu esposo, ele está saindo para trabalhar nessa madrugada, cuida do meu filho que está voltando da escola agora. Isso é intercessão e Deus quer que a gente faça isso, porque isso mostra o interesse pelo outro. Mas isso é diferente de pedir perdão no lugar do outro, percebe? Eu não poderia dizer, Senhor, por favor, perdoa a minha esposa, porque ela mentiu para mim, eu estou sabendo. Então, perdoe ela. Deus vai dizer assim, olha, eu fico feliz com a sua iniciativa, mas enquanto ela não pedir perdão, eu não posso perdoá-la. Porque ninguém pode viver a fé do outro. Ninguém se salva no lugar do outro. Professora Noemi? Essa pergunta da Ronizete e o seu comentário me fizeram lembrar de uma cena, né, de um fato bíblico, quando Moisés estava guiando o povo de Israel, inúmeras vezes o povo errava. E aí Moisés via aquela situação e agora Moisés precisava falar com Deus em nome do povo. E aí é mais ou menos isso que a Ronizete mencionou. Então agora Moisés ia
e orava, e algumas passagens mencionam que ele dizia assim, Senhor, perdoa eles, né? Eu te peço. E aí Deus falava assim para Moisés, que o povo precisava se arrepender. Então Moisés, por maior boa vontade que ele tivesse, ele ia, intercedia, dizia, Senhor, não por eles, mas por favor, por mim, eu te peço. Faz alguma coisa, muda essa situação. E aí Deus, por amor ao seu filho Moisés, que era fiel, podia mudar, mas ele dizia que o povo precisava reconhecer as suas faltas. Então Moisés agora ia com o povo e falava assim, olha, vocês precisam pedir perdão. Deus não se agradou disso, disso e disso. E agora o povo reconhecia o seu erro e agora quem realmente queria agradar a Deus se arrependia, né? Então é mais ou menos isso, né, pastor Daniel? Eu peço pelo meu filho, eu peço por alguém da minha família, e aí Deus faz eu me sentir bem, dizendo assim, eu estou com você, mas você precisa adverti-lo, você precisa conversar com ele a respeito dessa atitude, para que ele reconheça a sua falta. Não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então, a intercessão, ela é ilimitada e devemos interceder, mas a decisão, ela fica de maneira individual, é cada um que vai aceitar o perdão de Deus ou rejeitar. Ok. Ficou claro, Ranizeli? Deu para entender? Então, Legal. aqui na quarta questão fala que maravilhosa promessa Deus nos faz. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Um 18. Silvia? Silvia vai ler pra gente. Isaías 1:18. Isso. Posso comentar? Pode. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Muito bem. Obrigado, Ranizeli. A pergunta é, que maravilhosa promessa Deus nos faz? A promessa Foi que a Deus Silvia. nos faz... Ah, foi a Silvia que leu? Foi. Ah, que deu um congelamento nas duas telas aqui para mim, e aí eu estou na dúvida. Obrigado, Silvia. A promessa que Deus nos faz é aquela de que não existe um pecado tão agressivo ou tão grave que Deus não possa perdoar. Ou uma situação que pegou Deus de surpresa, ele fala, olha, gente, aí já foi demais, essa aí não tem como eu fazer nada, eu sinto muito. Não existe. E aí o profeta Isaías compara duas coisas interessantes. Ele diz assim, olha, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja algo negro, escuro, algo bem difícil de lidar, Deus vai transformar isso em algo límpido, que representa a pureza, algo branco como a neve, que representa a pureza. Ele dá um outro contraste dizendo assim, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, Deus vai torná-los brancos como a lã. É claro, ele aqui não está preferindo uma cor em detrimento de outra. Ele está aqui simplesmente dando um contraste, dizendo, olha, a sua vida pode estar desse jeito, Deus vai transformar nesse jeito. Você pode estar complicado dessa forma, Deus vai fazer dessa forma, porque para Deus não há limitação. Agora, o verso 18 faz um convite através do qual Deus poderá fazer uma mudança e nos perdoar. Qual é o convite? O verso começa dizendo, Deus fazendo um convite dizendo assim, ó, vinde e arrazoemos. Só lembrando que essa palavra às vezes é confundida com a palavra arrasar. Fala assim, fulano arrasou com o outro, acabou com ele, não tem nada a ver
não é arrasar, é arrazoar. Ou seja, ele nos convida para conversar, dialogar. É como se ele dissesse, filho, vem cá e vem conversar comigo. Não tem quando o seu filho apronta uma que ele se esconde? Fala, fulano, Paulo, cadê a Noeli? Chama ela aí para mim. Não, tá se escondendo, mamãe. Chama ela aqui. E aí você diz, vem cá, filha, vem, vamos conversar. Muitas vezes eu faço com a minha filha. Yasmin, vem aqui, conta para o papai, eu quero ouvir, conta. Então, muitas vezes com Deus a gente age da mesma forma, como Adão e Eva fizeram. Lembrem, se esconderam. Aí Deus falou, cadê vocês? Estão aonde? Adão falou, não, Senhor, porque eu fiquei com medo e me escondi. A gente sempre se esconde. O esconder-se é do ser humano e o dialogar é de Deus. Então ele nos convida e fala assim, vem cá, vamos conversar, me conta qual é o problema e eu te garanto, se você se arrepender e confessar, eu vou perdoar você. Então esse é o convite maravilhoso e é isso que Deus espera. Ele promete que vai nos perdoar, não importa o tamanho do problema. Amém. Posso fazer uma perguntinha? Pode, deve. Então, tipo assim, por exemplo, se uma pessoa fez mal pra gente e se a gente não quiser perdoar, se a gente tá chateado, magoado, se a gente não quiser perdoar, a gente vai ser castigado assim? Ou é só Deus mesmo que tem que perdoar aquela pessoa? Ronizélio, ótima pergunta. Como é que funciona o perdão de Deus? Depois os demais podem comentar também. Mas como é que funciona o perdão de Deus? E o que é que Deus espera, uma vez que Ele nos perdoa, que nós façamos? Na oração do Pai Nosso, vamos na oração do Pai Nosso? Jesus ensinou para os seus discípulos. E quando vocês orarem, façam assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido ou os nossos ofensores. Isso está na oração que Jesus ensinou. Então, a oração mais simples é aquela, ao mesmo tempo, mais profunda. O que é que Deus espera? Quando Ele nos perdoa em que condição? A gente não merece, a gente é pecador, Ele é santo e Ele é misericordioso. Aí Ele nos perdoa. Ele espera que a gente faça a mesma coisa com o nosso próximo, com o nosso irmão. E a gente pode pensar, mas ele não merece. Aí é só você refletir, mas eu também não merecia. E Deus me perdoou. Então é porque o perdão não é para quem merece. O perdão é só para quem não merece mesmo. Porque se merecesse, não ia pedir perdão. Percebe? O ato de perdoar já é uma declaração. Você não merece, mas eu te perdoo. É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente não merece, mas Deus nos perdoa. Então, da nossa parte, na Bíblia, inclusive, tem uma história a respeito disso. Não vou entrar nela, mas da nossa parte que Deus espera que da mesma forma que de graça nós recebemos o perdão dele, que a gente perdoe de graça o nosso irmão para que ele possa viver em paz. Gisele, você perguntou, né? E eu fiquei aqui pensando. É fácil perdoar? Não. Não é fácil. Principalmente se você foi ferido, se você foi caluniado, se você foi traído. É algo que não é ação humana, não é, pastor Daniel? Nós não conseguimos dar o perdão, porque o perdão não é humano. O perdão é divino. Tanto é que é Deus que nos dá sem merecimento. Então, nós só vamos conseguir replicar esse perdão através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós, de nós mesmos, nós não temos condições e nem a capacidade de dar perdão. Somente através do poder de Deus. Tá bom? Pastor Daniel, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Eu queria só dar um seguinte comentário, fazer um comentário na seguinte linha. O ato de perdoar alguém não requer, biblicamente, isso não é um requisito, perdoar alguém ser um requisito de que eu deva tratar essa pessoa ou lidar com ela
da mesma forma que era antes, quando ela não tinha quebrado a minha confiança. Então, deixa eu pegar um exemplo mais claro. Vamos imaginar que dois amigos, e um confiava no outro, e um pediu que o outro guardasse o dinheiro porque ele não tinha conta lá na casa dele. E aí esse colega pegou o dinheiro, usou e mentiu para o outro, falando assim, um ladrão me roubou. E aí ficou, um dia o colega descobriu. Ficou muito chateado, com ódio do outro, falou assim, eu nunca mais quero te ver, eu não te perdoo. Mas aí ele encontrou Jesus, fez o estudo aqui via YouTube, assistiu depois do nosso curso, e percebeu que o perdão é algo que Deus nos dá e nós precisamos dar para o outro. Ele perdoou o amigo dele, ficou em paz com Deus, mas eu pergunto, você acha que Deus quer que ele dê outro dinheiro para esse amigo guardar, ou que ele viva na casa dele? Não, Deus não requer isso. Se com o tempo o amigo reconquistar a confiança dele e voltar a viver assim, tudo bem. Mas o perdão não requer que eu tome aquela mesma atitude. O perdão é uma libertação no meu coração, diz assim, Senhor, diante de ti, eu quero dizer que eu não tenho mágoa por aquele irmão, eu não estou morrendo de ódio da pessoa dele, eu quero que ele viva bem e que ele tenha o teu perdão também. Agora, é claro, mas eu não quero ter aquele relacionamento que eu tinha com ele, até porque vai ser fingimento, eu não tenho essa capacidade agora. Mas é um processo que Deus vai poder conduzir. Deu para entender a diferença? Muito bem, perfeito. Muito obrigada, pastor Daniel. E a nossa quinta e última pergunta da tarde fala, o perdão de Deus é completo? Isaías 43, 25. Professor Noemi, só uma pergunta. Você falou a última pergunta da tarde, vai ter outra da noite também? Pra gente... Ai, ai. Brincando. 43, 25. 43, 25. Verso 25. Então, agora vamos ouvir a Ronizele, né? Eu mesmo, sou que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Muito bem. Aqui a última pergunta é, o perdão de Deus é completo? Em outras palavras, o perdão de Deus funciona mais ou menos como o nosso? Vou dar um exemplo para você. Você falou, tudo bem, eu vou te perdoar. E aí a gente perdoa, né? Tudo bem, esquece isso, deixa para lá, te perdoo. Passou 1 ano, 2 anos, começa a esquentar uma conversa e tal, e daqui de repente, mas você acha que eu esqueci? Mas você também, você não me perdoou? Mas você acha que é assim que a gente esquece também? Você fez aquilo, eu quero te... E aí você traz à tona aquilo que tecnicamente você já havia perdoado. Será que com Deus funciona da mesma forma? Ou tem alguma possibilidade de Deus agir assim? O verso que a Ronizele leu diz que não. Para garantir para a gente, o Senhor diz assim, olha, sou eu mesmo, o que apago as tuas transgressões, os teus pecados eu não me lembro. Então, vamos considerar que hoje você pediu perdão para Deus, porque... Pegando o exemplo que eu dei, porque falou mal de uma pessoa, e era mentira, você falou mal. Amanhã, você fala assim, então, Senhor, inclusive, ontem eu pedi perdão para ti sobre aquela moça que eu falei mal. Aí Deus vai dizer, mas que moça? Aquela que eu falei ontem. Não, mas não lembro de nenhuma moça que você falou mal. É para exemplificar como Deus esquece. Ele não é daquele que vai lançar no seu rosto, dizer assim, tá vendo? Semana passada, ano passado, mês passado, olha, você já veio aqui 1728 vezes só por esse motivo. Deus não vai fazer isso. Quando nós vamos a Ele nos perdoa e aquela página fica virada e a gente sempre tem uma página em branco para recomeçar. Então, o perdão de Deus, ele é completo e pleno. Às vezes, nós sofremos com o nosso complexo de culpa pela acusação que Satanás faz.
Mas não que Deus faça. Deus não acusa ninguém. O Espírito Santo nos convence do erro. Mas quando a gente se arrepende verdadeiramente e pede perdão, fique tranquilo que Deus já perdoou. Ele não vai lançar no seu rosto, pelo contrário, ele apaga e esquece. Amém. Que bênção. Amém. Louvado seja Deus por isso. Que ele não é como nós, mamães, que o menino apronta ontem e quando é hoje que ele apronta de novo, a gente diz, tu já estás fazendo isso de novo. Eu não já te falei. Né? Então, louvado seja Deus por isso, porque ele realmente esquece as nossas transgressões. E eu quero aqui agradecer a presença de todas. Muito obrigada pela participação, Dai, Cleide, Silvia e Ronizele. Multipliquem o nosso estudo, vocês podem falar para outros amigos. Não esquecendo que, para os nossos amigos que nos assistem através do YouTube, você pode estar solicitando para nós a nossa lição, você pode receber por PDF essa lição. E aqui, além dessas 5 perguntas, nós temos mais assuntos relacionados ao tema de hoje. Você vai ter assunto falando, passagens bíblicas falando sobre confissão dos seus pecados. Você vai ter passagens falando sobre como que nós nos libertamos, o que fazer agora que você descobriu que precisa desse arrependimento, né? E você tem aqui a oportunidade de decidir se você quer aceitar o perdão de Deus na sua vida. Então, muito obrigada a você que nos acompanha aqui ao vivo no estudo e também através do YouTube. Que Deus possa estar te abençoando grandemente, que você possa refletir na mensagem de hoje, tá bom? Vamos encerrar nossa reunião de hoje com uma oração feita pelo pastor Daniel. E muito obrigada. Muito obrigado a todos. E fazer um último comentário para você que está conosco aqui no estudo via Zoom e para você que nos assiste aí pelo YouTube. Muitas vezes nós carregamos pesos da culpa e é costumeiramente conhecido como complexo de culpa e a gente não consegue dormir direito, não consegue ter paz e felicidade no presente, aproveitando bem a vida e as pessoas que nós amamos, porque nós carregamos um fardo sobre nossos ombros de alguma coisa que cometemos no passado e a gente não consegue se perdoar. Não temos a capacidade de nos perdoar, mas pela fé, diz a Bíblia, se nós nos arrependermos e confessarmos, Deus nos perdoará e a nossa vida será liberta e viveremos plenamente felizes ao lado dele. Por isso, se você sente esse peso, não tem por que carregar. Se arrependa, confesse e o Senhor te perdoará. Amém? Amém. Vamos orar Amém. então? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais um estudo da Bíblia. Estamos felizes porque a tua palavra, ela como uma sementinha plantada no nosso coração, vai crescendo e vai florescendo. E a cada encontro, a cada semana, a cada estudo da Bíblia, nós vamos te conhecendo melhor, o teu plano, e vamos percebendo que a nossa vida vai melhorando. Nós queremos te agradecer por isso. Pedimos a tua bênção na nossa vida, que ela seja também estendida aos nossos familiares, e pedimos que o Senhor nos acompanhe no começo de uma nova semana, que nós já estamos iniciando. Cuide da família da Isé, da Silvia, da Cleide, da Dai, da professora Noemi e dos nossos amigos que conosco estão assistindo pelo YouTube, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, agora vamos para a nossa fotinho de hoje. Todo mundo aí com seu sorriso Colgate, ou Colinos, ou sorriso mesmo, né? Vamos Sorriso, lá. sorriso. É o sorriso. Que legal, gente. Muito obrigada. Beijo grande. Obrigada Tchau, também. Até na próxima semana. No Tchau, próximo tchau. canal. Uma ótima semana para Obrigada. vocês. Tchau. Até a próxima. Assim que conseguir processar aqui, eu envio para vocês enviarem para aqueles que não puderam vir, tá bom, Cleide? Tá? Pode deixar. Beijo. Tchau.